Olá, boa noite para todo mundo que vai assistir o vídeo. Então, a gente vai, na verdade, hoje dar continuidade no estudo passado. No estudo passado a gente falou sobre a volta de Jesus, né? E durante esse estudo, um pouquinho a gente comentou a respeito do que ia acontecer com as pessoas que estivessem vivas e com as que estivessem mortas, né? Tanto justos quanto ímpios. E hoje a gente vai complementar esse estudo, né? A gente vai entender como é que funciona a questão dos 1000 anos. O que vai acontecer no início, durante e no final desses 1000 anos, né? Descobrir do que realmente se trata isso segundo a Bíblia. Mas, como em todo estudo, antes a gente vai orar, pedir a Deus para iluminar a gente com o Espírito Santo através do estudo da Bíblia, né? Então a gente vai orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez te agradecendo por nossas vidas. E a gente vai estudar a Bíblia agora mais uma vez, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que a nossa mente compreenda também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, no estudo passado a gente comentou um pouquinho sobre alguns versículos que a gente vai dar uma revisada só com 3, tá? 3 versículos aqui só pra gente retomar qual foi o último pensamento e dar continuidade nele, tá bom? Deixa eu só procurar aqui. Vamos lá. Ó, o primeiro versículo que a gente vai ler tá lá no livro de João, capítulo 5, verso 28. E aqui diz assim, ó: Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então isso daqui é retomando aquele pensamento, né, de que a gente vai ter 2 grupos, né, na ocasião da volta de Jesus. O grupo dos que vão receber a vida eterna e o grupo dos que receberão a condenação eterna. Mas vamos continuar retomando aqui. A gente vai ler agora 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Vamos lá. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, assim, quando Jesus... Gente, só um pouquinho, que tá tendo um barulho aqui que tá me atrapalhando bastante. Só um minuto. Tá muito alto aí, tá me atrapalhando lá. Sério. Pronto. Então aqui, retomando o que a gente estava conversando, né? 2 grupos de salvos, os de salvos e os de perdidos. Quando Jesus volta, ele ressuscita os mortos que morreram salvos. E em seguida, nós os que estivermos salvos também, mas vivos, a gente se encontra, né, com esses outros que ressuscitaram nos ares com o Senhor Deus. E Jesus não vai pisar aqui nessa volta agora, né? E nós nos encontramos junto com o Senhor nos ares. O próximo versículo aqui, também retomando ainda o estudo passado, 2 Tessalonicenses 2, verso 8, diz assim: Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então aí a gente entendeu e aprendeu... Oi, Zélia, tudo bem? A gente aprendeu que os ímpios que estiverem vivos vão ser destruídos, né? Vão morrer.
com o sopro da boca de Deus. Então, assim, a presença de Deus, né? A gente até comentou e leu um versículo no estudo passado falando que esses ímpios, eles vão pedir para que as rochas, as montanhas caiam em cima deles e escondam eles da presença de Deus, né? E da ira do Cordeiro. Então, até agora a gente precisa entender o seguinte: existem dois grupos, salvos e perdidos. No grupo dos salvos, os que estiverem mortos, agora quando Jesus volta, ressuscitam e são arrebatados para o céu. No grupo de salvos ainda, só que os que estiverem vivos, esses vão ser transformados e vão se encontrar com Deus juntamente com os que ressuscitaram nos ares, né? Encontram Jesus. E os ímpios que estiverem vivos vão morrer. E os ímpios que estiverem mortos? Vamos ver, né? A gente vai entender o que vai acontecer com eles. Vamos aqui então para o próximo versículo. Apocalipse 20, verso 1 e 2. Apocalipse 20, verso 1 e 2. Aqui. E aqui diz o seguinte: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então agora, quando que começam os 1000 anos? Começam agora na volta de Jesus, né? Satanás vai ser preso. O que é essa prisão? Essa palavra abismo, quando a gente estuda, né, sobre a tradução grega do hebraico no Velho Testamento, essa palavra abismo, ela é a mesma utilizada para traduzir sem forma e vazia. Então a gente entende que abismo é a mesma coisa de sem forma e vazia, né? Então, quando esse anjo desce do céu com essa chave desse abismo, isso quer dizer que Satanás ele vai ficar numa condição em que vai estar na terra sem forma e vazia. Vocês lembram no estudo lá da criação que a gente descobriu que a terra ela era sem forma e vazia, né? Era algo, matéria que Cristo criou, mas que ficou lá há algum tempo. E depois ele se voltou para a Terra, né, para o nosso planeta, e começou a criar. Mas antes ela era sem forma e vazia, né? Envolta em trevas. Não tinham pessoas vivendo, não tinha natureza, não tinha nada. Vazia e sem forma, né? Então, a gente pode levar o nosso entendimento nesse sentido, né? De que Satanás vai ficar numa terra como ela era antes de Deus criar tudo que existe aqui. Então, sem forma e vazia. Então, assim, se os santos, né, foram para o céu e se os ímpios que estavam vivos aqui morreram e os que estavam mortos não falou nada deles, então eles continuaram mortos. Então, se não tem ninguém aqui, e a gente viu também no estudo passado que a presença de Deus na volta dele, os céus eles vão ser destruídos, né? Esse céu que a gente contempla hoje vai ser destruído, não vai existir céu, né? A terra toda vai ser consumida, vai ser destruída. E a gente viu isso no estudo passado. Então, assim, Satanás, quando ele é preso nesse abismo, é porque ele fica num planeta que não tem nada para ele contemplar, não tem nada para ele, não tem ninguém para ele tentar. Ele vai estar solitário, ele e seus anjos, né, durante esse período aí, tá? A gente vai ler agora 20, verso 3, ainda falando, tá? 20, verso 3, ainda falando disso. Aqui tá falando de Satanás, né? Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui mais uma vez, né, usando a palavra abismo, que a gente já entendeu que é uma terra sem forma e vazia, como era lá no início. E aqui traz uma informação a mais pra gente, né? Qual é a intenção, o intuito de Deus em deixar Satanás aqui
nesse abismo, né? Nessa terra sem forma e vazia. Ele não vai ter ninguém para tentar, né? Ó, colocou um selo sobre ele para que ele não enganasse mais as nações. Não tem ninguém para ele enganar mais. Vai ficar esses 1000 anos aqui. E ele vai ser solto quando? No final dos 1000 anos. Que é também a informação que traz esse versículo aqui, ok? Então vamos lá, a gente vai continuar. A gente vai ler agora Jeremias 23 a 25. Deus deu uma visão para Jeremias, mostrando para ele, o profeta, Jeremias, ele viu esse acontecimento, depois da volta de Jesus, ele viu como a terra ficaria durante esses 1000 anos. E é o que a gente vai ler aqui, sobre essa visão de Jeremias. Então, Jeremias teve uma visão aí a respeito desse período aí de 1000 anos, do estado que ficaria a terra, tá? E aí a gente vai ler aqui, deixa eu colocar para vocês acompanharem. Jeremias 4, 23 a 25, ok? Diz assim. Então eis que olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Ele descreveu bem, o que a gente acabou de comentar aqui. A terra estava sem forma e vazia, descreveu aqui o abismo. Não tinha céu, a gente sabe que esse céu vai desaparecer por ocasião da volta de Jesus. As montanhas tremiam, e tudo vai ser destruído, e que não havia seres humanos. Então, assim, aqui esse versículo confirma o que a gente leu ali nos versículos anteriores, ok? Agora, o que vai acontecer com esses mortos, Os ímpios que estiverem vivos, a gente sabe que vai morrer, e os que estiverem mortos vão continuar mortos. Então, a gente vai ler sobre a situação deles aqui em Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33 diz o seguinte: naquele dia, os mortos por... Gente, esse nome aqui é o nome de Deus, é um nome que não cabe pronúncia, O nome de Deus é tão santo, só fazendo uma adenda aqui, tá? O nome de Deus é tão santo que a gente não consegue pronunciar ele, então... mas aí eu vou ler aqui Deus, tá bom? Ou Senhor, vou ler Senhor. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão espalhados por todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e seus corpos não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo árido. Então aqui, o que vai acontecer então com os mortos, Aqueles que o Senhor matou com o sopro da boca dele, e, na ocasião da volta dele e da presença dele aqui. Eles vão estar espalhados de um canto ao outro da terra. E se está todo mundo morto, não tem ninguém para sepultar ninguém, Aqui diz que eles estarão como um esterco sobre a face da terra. Então imagina, gente, o cheiro deve ser horrível, Tudo escuro, imagina isso, a terra sem céu, sem sol, não vai ter sol, nem lua, nem estrela, nem nada, foi tudo destruído. Não tem céu, tudo escuro, não tem nem prédio, não tem moradia, não tem estrada, não tem nada. E ainda por cima, a terra cheia de mortos. A gente sabe que as pessoas que infelizmente vão ser condenadas são muitas, E então, assim, algo bem tenebroso mesmo, E quem vai estar vendo tudo isso é o inimigo de Deus, que é Satanás e seus anjos. Durante 1000 anos. Bom tempo, Bom tempo. Então tá, e aí? O que acontece então com a gente, os santos? Eu acredito que eu vou estar no meio, eu quero estar. Eu sei que você também, se você está assistindo esse vídeo, O que vai acontecer então com os santos? A gente vai ler aqui Apocalipse 20, verso 4. Vou colocar aqui pra gente.
Apocalipse 20, versículo 4. Deixa eu só colocar aqui para ler para vocês. Então vamos lá. Ó, e olhei e vi alguns tronos. Isso aqui é uma visão de João, tá? Ele que tá falando isso. E vi alguns tronos. E foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só. Alguém pode falar assim, mas esse texto aí tá falando de outra hora, outra época. Não, tá falando da ocasião da volta de Jesus. Quando é que os mortos em Cristo vão ressuscitar? Agora, nessa volta de Jesus. E o finalzinho desse texto fala aqui, ó, eles reviveram. Quem? As pessoas que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus. Aqui tá falando dos mártires, né? Mas tá falando também dos que não adoraram a besta e nem o falso profeta. Nem tampouco a sua imagem. Desculpa, nem a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam o sinal nem na testa e nem nas mãos. Então são pessoas que permaneceram fiéis a Cristo, né? Essas pessoas reviveram. Se reviveram, quando é que elas vão reviver? Quando Jesus volta agora. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, ressuscitam e reinam com Cristo durante 1000 anos. A gente vai ter um estudo, só para falar aqui para vocês, falando sobre a besta, a imagem da besta e o sinal que vai ser recebido ou não, né? Isso vai dar decisão de cada um, na testa e na mão, tá? A gente vai ter um estudo sobre isso. Mas aqui, então, voltando aqui porque a gente estava comentando. Os santos vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Como assim reinar com Cristo? Pra gente entender, a gente vai ler o próximo versículo, tá? Porque a gente não vai estar... Deus não faz nada sem pensar, nada é desorganizado, nada é sem objetivo. Então tem um objetivo, tem um porquê que Deus vai iniciar esses 1000 anos, né? Tem um porquê deles acontecerem, tanto para ímpios quanto para salvos, né? E a gente vai tentar entender isso, ok? A gente vai ler então o próximo versículo, 1 Coríntios 6, verso 2. 1 Coríntios 6, verso 2, fala assim, ó. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Então, o que a gente precisa pegar aqui desse versículo de informação relevante para esse estudo, né? A primeira pergunta, ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Então, quando o versículo anterior falou que a gente vai reinar com Cristo, a gente vai reinar fazendo alguma coisa. O que a gente vai fazer? Participar do julgamento. Julgando quem? Julgando os outros que ficaram aqui nesse planeta, né? Os ímpios que foram condenados. A gente vai entender por que algumas pessoas não vão estar presentes ali no céu, né? Entre os salvos. A gente, com certeza, né? Infelizmente, vão ter pessoas que a gente conhece, que inclusive que a gente admira, e que não vai estar no meio do povo salvo. E Deus quer que a gente entenda por que essas pessoas não vão estar lá, né? A gente vai compreender o porquê deles não estarem lá. Então a gente vai ter esse tempo todo aí de 1000 anos, né? Para entender quando foi que eles tomaram essa decisão de não andar junto com Deus, né? Porque Deus é justo, né? A gente sabe que Deus é justo. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer a gente passar por isso, né? Mas ele quer que a gente entenda, né? Quer que a gente tenha uma prova maior ainda, né? Deus prova o tempo inteiro que ele é justo, mas de que o que ele quis foi salvar a todos, mas que infelizmente alguns escolheram não estar com ele, não estar conosco no céu, né?
Agora a gente vai ler o que vai acontecer depois dos 1000 anos, tá? Apocalipse 20, verso 5. Vamos lá para Apocalipse 20, verso 5. Aqui, gente. Entretanto, os demais mortos não reviveram. Olha, de quem que ele está falando, os demais mortos que ficaram aqui? Os ímpios. Lembra que os ímpios não ressuscitaram? Os que estavam vivos morreram, e os que estavam mortos não reviveram. Até quando? Até que se completassem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Então, aqui ele está falando da ressurreição. Depois ele continua, eu até expliquei isso para vocês no estudo passado, né? Continua falando da ressurreição dos justos, né? Mas até o ponto aqui, os 1000 anos, ponto, a gente está falando que os mortos ímpios não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ok? Então, vamos entender até aqui o que a gente já descobriu. Primeiro, quando Jesus volta, há 2 grupos de pessoas, salvos e perdidos. Os salvos vivos são transformados e são arrebatados para o céu e encontram Jesus nos ares. Os salvos mortos ressuscitam, também transformados, e se encontram juntamente conosco com Jesus nos ares. Beleza, né? Agora os ímpios. Os ímpios vivos clamam às rochas para que caiam sobre eles e para que eles morram. Então, os ímpios vivos vão morrer, né? Vão morrer pelo sopro da boca de Deus. E os ímpios mortos continuam mortos. E eles vão ser como esterco jogados aqui nesse planeta durante os 1000 anos. E durante esse período de 1000 anos, os santos estão no céu com Jesus, julgando os que ficaram mortos aqui, ou seja, todos os ímpios. No final dos 1000 anos, que é esse versículo aqui, então, que a gente acabou de ler, se aqui está falando que os demais mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos, é porque depois dos 1000 anos, no final dos 1000 anos, eles vão reviver, né? Então, vamos continuar aqui. Apocalipse 20, verso 5 a gente leu? Não. Verso 7 agora, tá? O que mais que vai acontecer no final dos 1000 anos? Apocalipse 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, o que acontece no final dos 1000 anos? Satanás é solto da sua prisão. Vocês lembram o que era a prisão de Satanás? A prisão de Satanás era o fato dele estar aqui nesse planeta sem ter ninguém para tentar. Num mundo onde não tem céu, tudo envolto em trevas e ainda com mortos, né, jogados aí como estercos, porque não vai ter ninguém para enterrar. Então, quando ele é solto da prisão dele, por que ele é solto? Os mortos que estavam aqui não ressuscitaram? A gente leu um versículo aqui que diz que Satanás estava preso e foi preso para que ele não enganasse mais as nações. Então, no final dos 1000 anos, os mortos ímpios ressuscitam e Satanás é solto, porque agora ele tem a quem enganar, porque o princípio dele é a enganação, é a mentira, e ele não vai mudar depois dos 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, quando ele começa a ver pessoas novamente que ressuscitaram, o que ele vai fazer? Continuar enganando, né? Vai continuar inventando mentiras. Apocalipse 20, verso 9. Vamos ler aqui. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e os devorou. Então, gente, depois que esses ímpios ressuscitaram, Satanás foi solto porque tinha quem ele enganar. O que aconteceu? As nações marcharam por toda a superfície da terra. Essas nações que marcharam aqui são ímpios, tá? Os justos não estão aqui nesse planeta, né? Não estão aqui pisando aqui nessa terra, não estão
junto com essas pessoas, né? Com esses que foram condenados. E o que eles fizeram? Eles cercaram o acampamento dos santos. Porque o que acontece? Jesus, no final dos 1000 anos, ele volta novamente com a cidade santa. E a cidade santa, sim, ela desce aqui na terra, com os santos salvos, né, dentro dela. E aí, os ímpios, eles vão marchar e vão cercar o acampamento dos santos, com o intuito de tomar a cidade para eles. Mas aí, o que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e matar todos. Todos eles vão morrer. Agora, essa morte aqui, sim, é a morte eterna, né? É a morte em que as pessoas, elas vão queimar ali até não ter mais matéria. Elas vão ser, realmente, elas vão deixar de existir, né? Algumas pessoas falam que a condenação, essa condenação é uma condenação de que as pessoas vão ficar eternamente queimando lá. Não, não é nesse sentido. O eternamente, a gente pode até conversar sobre isso em outro momento, tá? Aquele eternamente é enquanto durar a matéria. Porque, já imaginou? É um grupo de pessoas queimando eternamente. Como é que os santos seriam felizes eternamente, vendo outras pessoas queimando ali, sofrendo eternamente? Gente, não. A gente vai ter um estudo sobre a morte aqui, inclusive, falando que o único que é imortal é Deus. O restante todo é mortal, né? Então, as pessoas, elas não têm a eternidade nelas, né? Elas têm a eternidade quando elas recebem isso de Deus. Mas se Deus não dá essa eternidade para elas não têm, porque todo mundo depende de Deus, né? Deus, sim, é o único que é imortal. Então, que Deus seria esse que deixaria pessoas ali, daria eternidade para as pessoas morrerem não, para as pessoas sofrerem eternamente? Claro que não. Isso seria um Deus muito mau, né? E Deus não é mau. Deus é bom, Deus é amor. Então, isso aqui, o que vai acontecer? É dessa morte que a gente precisa fugir. Não é dessa morte temporal a que estamos sujeitos agora, durante esse período que a gente está vivendo. Agora a gente pode até morrer, mas quando Jesus voltar, ele vai nos chamar, ele vai nos ressuscitar e a gente vai encontrar com ele nos ares. Então, se a nossa vida acabar aqui, quando nós abrirmos os nossos olhos, a gente vai estar olhando Jesus no céu e a gente vai encontrar com ele. Essa morte aí, ímpio e justo, todos nós podemos passar por ela. Claro que vai ter uma quantidade de pessoas vivas quando Jesus voltar. Mas a gente não tem certeza se a gente vai estar entre eles, né? O que a gente tem certeza é de que todos nós um dia vamos morrer. Porque quando Adão cometeu o pecado, ele trouxe a morte, né, sobre a criatura de Deus, sobre nós, seres humanos, e sobre toda a terra, né? Que toda a terra foi amaldiçoada. Mas essa morte aqui, depois dos 1000 anos, é dessa morte que a gente precisa fugir. É dessa morte que a gente não quer participar, a gente não quer ter parte junto com esse povo. Porque esse povo vai ser destruído eternamente. Eternamente não, vai ser destruído para sempre. Assim, eles vão deixar de existir. E a gente não quer isso. Foi quando Jesus morreu na cruz, que ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele fez isso porque ele quer livrar a gente dessa morte aí. Que é uma morte que vai... como é que fala? Fugiu a palavra aqui, gente. Mas assim, a gente não vai deixar de existir, né? Como eu já falei aqui várias vezes. Dessa morte aí que Jesus quer livrar a gente. Então, eu quero até fazer um convite para você. Para que você viva, não como se você fosse eterno, porque a gente sabe que a gente às vezes vive assim, achando que a gente é eterno, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, viva o hoje, né? Viva esse dia, o dia de hoje, que é o dia que Deus nos dá, como se fosse o último. Não deixe que nenhum dia passe sem que você busque a Deus nesse dia. É muito importante a gente fazer isso, Ele é nosso Criador.
ele é a nossa energia, né? É nele que a gente precisa ser carregado. Então, carrega suas energias e renove as suas energias em Deus, para que a gente fique de pé quando Jesus voltar. Então, eu quero encerrar esse estudo de hoje com um texto que está em Apocalipse 21, versículo de 1 a 3. Ih, gente, eu fiquei bem na frente aqui, mas é 21, versículo de 1 a 3, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês. 21, versículo de 1 a 3. Aqui diz o seguinte, ó. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o seu próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então, que lindo que vai ser. O que Deus vai fazer então no final dos 1000 anos? Depois que ele destruiu, né, os ímpios e a terra, ele destruiu os ímpios, mas a terra continuou sem forma e vazia, né? E aqui, Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. Então, gente, olha, lembra? Vamos de novo em Gênesis, né? Que a gente comentou sobre Gênesis. Vamos comentar de novo sobre Gênesis. Lá no início da criação, né? Deus criou tudo que existe em 7 dias. Mas não tinha ninguém para ver isso, não é? A não ser os anjos, né? Que tem um versículo bíblico que diz que as estrelas cantavam e tal. Então os anjos estavam ali jubilantes quando Deus criou o nosso planeta, né? Mas a gente não viu isso. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de ver Deus criando novos céus e nova terra. Então todo o processo da criação, acredito eu que Deus vai fazer, que vai fazer para que a gente realmente seja testemunha, né, do que vai acontecer. A gente vai ver Deus criando tudo de novo, novos céus e nova terra. Só que não são céus e terra igual esses que a gente vive hoje, porque esse que a gente vive hoje são elementos contaminados pelo pecado, né? A gente vai ver a natureza, realmente a natureza viva, a natureza sem pecado, a natureza onde não existe cadeia alimentar, a natureza, um céu, nem sei como seria o céu, mas as coisas contaminadas pelo pecado já são maravilhosas, né? Mostram muito ali da essência de Deus. Então, imagine novos céus e nova terra sem essa contaminação pelo pecado. E a gente ainda presenciando Deus criando tudo, Deus falando, haja isso, né? Apareça aquilo. Lembra que a gente falou isso no estudo da criação? Então, Deus pela palavra dele criando todas as coisas. Vai ser muito bom. E eu quero participar desse dia. E eu quero que você participe também, né? Esse dia está bem perto. Não se engane, está muito perto. Jesus está perto de voltar e levar a gente para o céu. Então, a nossa primeira etapa é passar os 1000 anos com Jesus lá em cima, depois a gente volta. Então, só recapitulando, início dos 1000 anos, os santos que estavam vivos, eles são transformados, num abrir e fechar de olhos encontram Jesus nos ares, bem como os justos que estavam mortos, eles ressuscitam e encontram com Jesus nos ares. E os ímpios que estavam mortos continuam mortos, eles não vão ver Jesus voltando agora, eles vão ver só depois dos 1000 anos. Então, os ímpios mortos continuam mortos. Os ímpios que estavam vivos vão morrer, estão morrendo de medo, querem se esconder da ira do Cordeiro e eles vão morrer. Satanás é preso durante 1000 anos, né? Desce um anjo com a chave do abismo. O que é o abismo? Terra sem forma e vazia. Não tem ninguém para ele tentar, não tem natureza, não tem cidade construída, tudo destruído, nem céu existe. E todos os mortos ímpios vão estar como esterco sobre a face da terra. Os santos, durante esse período de 1000 anos, estarão no céu
julgando e reinando com Cristo, né? Avaliando, entendendo por que algumas pessoas não foram salvas. Final dos 1000 anos, e o que acontece? Jesus mais uma vez desce com a cidade santa e os santos lá dentro. Os ímpios ressuscitam. Eles se organizam junto com Satanás para tomar a cidade santa. Desce fogo do céu, destrói a todos. Depois o que acontece? Novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça, onde Deus será o rei, será o nosso Deus, será o governador desse mundo único, né? E onde nós viveremos felizes para sempre. A gente não sabe nem o que é ser feliz para sempre, né? Nossa mente nem consegue captar isso. Mas é esse lugar para onde a gente vai. E eu quero que você vá também. Então vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, porque através da tua morte providenciou salvação para todos os que querem. Perdoe as nossas falhas e os nossos pecados e que a gente esteja, Senhor Deus, contigo no céu durante os 1000 anos e que a gente esteja dentro da cidade santa quando ela descer novamente. Salve a nós e as nossas famílias e os nossos amigos. Continue, Senhor, batendo a porta do coração insistentemente de todos, Senhor, que estão assistindo esse vídeo e que irão assistir ainda, e também do meu coração, no coração da minha família. Que o Espírito Santo fale conosco todos os dias e que a gente sempre diga sim para a sua voz. Nós choramos tudo isso pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você. E sexta-feira que vem a gente vai continuar estudando a Bíblia. Tá bom? Um beijo.